Hoje, no Bíblia Comentada, mergulhamos no capítulo 40 de Êxodo, onde a grandiosidade de Deus se revela no cumprimento de sua promessa: habitar no meio do seu povo. O tabernáculo, cuidadosamente construído segundo suas ordens, torna-se o centro da adoração e da comunhão divina, uma lição eterna sobre obediência, santidade e a proximidade do Senhor. Vamos explorar juntos cada detalhe dessa poderosa manifestação da glória de Deus e como ela aponta para Cristo, a perfeita habitação de Deus entre nós. Êxodo capítulo 40 apresenta o ápice de todo o esforço empreendido por Moisés e o povo para construir o tabernáculo conforme as ordens de Deus. É um momento de grande significado, pois o tabernáculo seria o lugar onde a glória do Senhor habitaria no meio do povo de Israel. O texto é rico em detalhes sobre como essa construção culmina na dedicação e consagração do santuário, e cada aspecto reflete a santidade e a ordem de Deus. Vamos explorar cada versículo com atenção, mergulhando no contexto histórico e bíblico. No início, Deus fala a Moisés com instruções específicas para a montagem do tabernáculo. A ordem divina é clara: o tabernáculo deve ser erguido no primeiro dia do primeiro mês, marcando o início do ano. Esse detalhe não é trivial. O calendário hebraico tinha o mês de Abib, ou Nisan, como o primeiro mês, e o fato de Deus ordenar que o tabernáculo fosse montado exatamente nesse momento ressalta que a adoração deveria começar com o ano, mostrando a centralidade de Deus na vida do povo. É como se Deus estivesse ensinando Israel a colocar a comunhão com Ele como prioridade absoluta. O simbolismo aqui aponta para o conceito de buscar primeiro o reino de Deus, como Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 33. Em seguida, Deus instrui Moisés a colocar a arca do testemunho dentro do tabernáculo e a cobri-la com o véu. A arca, feita de madeira de acácia revestida de ouro puro, simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Dentro dela estavam as tábuas da lei, um lembrete constante do pacto de Deus com Israel. O véu, por sua vez, separava o lugar santo do lugar santíssimo, evidenciando a distância entre a santidade de Deus e a humanidade pecadora. Em Hebreus capítulo 10, versículo 20, aprendemos que esse véu era uma sombra do corpo de Cristo, que foi rasgado para nos dar acesso direto à presença de Deus. Deus continua instruindo Moisés a colocar a mesa no tabernáculo e a arrumar os pães da proposição sobre ela. Esses pães, 12 ao todo, representavam as tribos de Israel e sua constante dependência de Deus para o sustento. A mesa, feita de madeira de acácia revestida de ouro, media aproximadamente 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 65 centímetros de altura. Esses detalhes mostram a precisão das ordens de Deus, refletindo sua perfeição. Depois, Deus ordena que o candelabro de ouro puro seja colocado na tenda da congregação, em frente à mesa. Esse candelabro tinha 7 lâmpadas, simbolizando a plenitude da luz divina. Ele não apenas iluminava o interior do tabernáculo, mas apontava para Cristo como a luz do mundo, como vemos em João capítulo 8, versículo 12. O azeite usado para alimentar as lâmpadas era um símbolo do Espírito Santo, cuja presença é essencial para iluminar a vida dos crentes. Deus instrui então Moisés a colocar o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e a pendurar o véu da porta do tabernáculo. O altar de incenso era um lugar de intercessão, onde o sumo sacerdote queimava incenso aromático, representando as orações do povo subindo a Deus. Apocalipse capítulo 8, versículo 4, descreve essa conexão ao mostrar a fumaça do incenso misturada com as orações dos santos subindo diante do trono de Deus. A seguir, Deus orienta Moisés a colocar o altar de holocausto diante da porta do tabernáculo e a bacia de bronze entre a tenda da congregação e o altar, enchendo-a com água. O altar de holocausto, feito de madeira de acácia revestida de bronze, era onde os sacrifícios eram oferecidos. Esse altar apontava para o sacrifício de Cristo, que foi oferecido uma vez por todas pelos nossos pecados, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 26. Já a bacia de bronze era usada para a purificação dos sacerdotes, enfatizando a necessidade de pureza antes de servir a Deus. Isso nos lembra de Tiago capítulo 4, versículo 8. Purifiquem as mãos, pecadores, e vocês de ânimo dobre, limpem o coração. Deus dá instruções para Moisés erguer o pátio ao redor do tabernáculo e pendurar o véu da entrada do átrio.
Essa estrutura externa destacava o caráter sagrado do espaço interno e separava o tabernáculo do restante do acampamento. Somente aqueles devidamente consagrados poderiam se aproximar, refletindo a santidade que Deus exige de seu povo. Então, Deus ordena a unção do tabernáculo e de todos os seus utensílios com o óleo sagrado, santificando-os. Esse óleo era uma mistura especial de especiarias e azeite de oliva, simbolizando a consagração ao serviço divino. Em Hebreus capítulo 9, versículo 22, entendemos que sem derramamento de sangue não há remissão, mas aqui vemos que a unção com óleo também era uma parte vital da consagração, representando a ação do Espírito Santo. Deus continua detalhando que Arão e seus filhos deveriam ser trazidos à porta da tenda da congregação, lavados com água e vestidos com as vestes sacerdotais. Essa lavagem simbolizava a purificação necessária para ministrar diante de Deus. As vestes sacerdotais, com suas cores, materiais e desenhos específicos, apontavam para a glória e a santidade de Deus, além de lembrar os sacerdotes de seu alto chamado. Deus instrui Moisés a ungir Arão como sumo sacerdote, santificando-o para o serviço. A unção era um ato de separação e capacitação divina, prefigurando Cristo, o nosso sumo sacerdote eterno, conforme Hebreus capítulo 4, versículo 14. Por fim, Deus diz que os filhos de Arão também deveriam ser ungidos e consagrados para servirem como sacerdotes perpetuamente. Isso revela a continuidade do ministério sacerdotal, apontando para a necessidade de líderes espirituais em todas as gerações. A cada passo, vemos que Deus é um Deus de ordem e santidade, que instrui seu povo com precisão. Esses versículos são um lembrete de que nossa adoração deve ser marcada pela reverência e pelo zelo, pois servimos a um Deus que é santo e digno de toda glória. Ao seguir com a narrativa, no versículo 16, o texto enfatiza a obediência de Moisés. Ele faz exatamente como o Senhor ordenou, sem omitir nem alterar nenhum detalhe. Essa obediência absoluta é um reflexo da fé e submissão de Moisés à autoridade divina. É importante destacar que a fidelidade no cumprimento das ordens de Deus era crucial, pois cada elemento do tabernáculo tinha um significado espiritual profundo. A precisão não era apenas um capricho divino, mas uma forma de ensinar Israel sobre a santidade e a ordem celestial. O versículo 17 marca o momento em que o tabernáculo é finalmente montado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano após a saída do Egito. Isso significa que, após quase um ano de peregrinação no deserto, o povo de Israel agora tem um lugar dedicado exclusivamente à presença de Deus. Esse tempo também simboliza a transição do povo de um estado de escravidão para um relacionamento pactuado com Deus, onde ele seria o centro de suas vidas e habitaria no meio deles. A partir do versículo 18, Moisés começa a montar o tabernáculo. Ele levanta as bases, encaixa as tábuas, coloca as travessas e ergue as colunas. Esse trabalho manual envolvia peças meticulosamente preparadas conforme as ordens anteriores. Cada tábua era feita de madeira de acácia e revestida de ouro, um trabalho que simbolizava tanto a perenidade quanto a glória de Deus. A madeira representava a humanidade de Cristo, enquanto o ouro apontava para sua divindade. Esse padrão de tipologia bíblica percorre toda a narrativa do tabernáculo. No versículo 19, Moisés estende a tenda sobre o tabernáculo e coloca a cobertura por cima, conforme Deus havia instruído. A cobertura era composta por várias camadas de materiais, incluindo linho fino, pelos de cabra e peles de animais, cada um com seu propósito funcional e simbólico. O linho fino, branco e puro, representava a santidade. Os pelos de cabra eram uma lembrança dos sacrifícios expiatórios, enquanto as peles apontavam para a proteção divina, como um escudo sobre o povo. O versículo 20 relata que Moisés coloca a Arca do Testemunho no lugar santíssimo e insere nela as tábuas da aliança, cobrindo-a com o propiciatório. Esse é o ápice do tabernáculo, onde a presença de Deus se manifestaria. O propiciatório, ou tampa da arca, era feito de ouro puro, com 2 querubins voltados um para o outro, suas asas estendidas, simbolizando a glória e a santidade de Deus. Esse lugar seria o ponto de encontro entre Deus e Moisés, onde a misericórdia divina cobriria as falhas humanas. No versículo 21, Moisés pendura o véu diante da arca, separando o lugar santíssimo do restante do tabernáculo. Essa separação era um lembrete visual da barreira entre Deus e a humanidade por causa do pecado.
No entanto, esse véu seria rasgado no momento da morte de Cristo, como registrado em Mateus capítulo 27, versículo 51, simbolizando o acesso direto à presença de Deus através do sacrifício de Jesus. No versículo 22, Moisés posiciona a mesa no lado norte do tabernáculo, fora do véu, e organiza os pães da proposição sobre ela, conforme as instruções. Esses pães eram renovados semanalmente, mostrando que Deus provê constantemente para o seu povo. A disposição ordenada dos pães reforça a ideia de que tudo na adoração deve ser feito com reverência e ordem. O versículo 24 registra que o candelabro é colocado no lado sul do tabernáculo, em frente à mesa. Moisés acende as lâmpadas, seguindo as instruções de Deus. Esse ato não era apenas funcional, mas profundamente simbólico. A luz do candelabro representava a iluminação espiritual que Deus oferece ao seu povo. Sem essa luz, o interior do tabernáculo permaneceria em escuridão, um lembrete de que sem Deus, a humanidade está perdida. No versículo 26, Moisés coloca o altar de ouro diante do véu e queima incenso aromático sobre ele. Esse altar, localizado bem diante da presença divina, simbolizava as orações que subiam continuamente a Deus. O aroma agradável do incenso aponta para o prazer de Deus em ouvir as orações dos seus filhos. Nos versículos seguintes, Moisés posiciona o altar de holocaustos diante da entrada do tabernáculo e oferece sacrifícios sobre ele, conforme o Senhor havia ordenado. Os sacrifícios apontavam para a necessidade de expiação pelos pecados e a restauração do relacionamento com Deus. Cada animal sacrificado no altar era um lembrete do preço do pecado e, ao mesmo tempo, uma prefiguração do sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No versículo 30, a bacia de bronze é colocada entre o altar e o tabernáculo, cheia de água. Moisés, Arão e seus filhos a usavam para lavar as mãos e os pés antes de entrar no tabernáculo ou se aproximar do altar. Essa lavagem representava a purificação necessária para se aproximar de Deus. O salmista captura essa ideia em Salmos capítulo 24, versículos 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Finalmente, nos versículos 32 e 33, Moisés segue todas as instruções dadas por Deus, montando completamente o tabernáculo, colocando cada peça em seu lugar e consagrando o espaço. O texto sublinha que tudo foi feito como o Senhor ordenara a Moisés. Essa repetição reforça a fidelidade de Moisés e a importância de seguir as ordens de Deus sem desvios. Cada detalhe desses versículos nos ensina sobre a santidade, a perfeição e a graça de Deus. O tabernáculo era um símbolo visível de sua presença entre o povo e uma antecipação do que Cristo cumpriria plenamente. A história nos desafia a refletir sobre como devemos nos aproximar de Deus com reverência, obedecendo a sua palavra e reconhecendo que tudo aponta para Jesus, o verdadeiro Emanuel, Deus conosco. Quando chegamos ao versículo 34, algo extraordinário acontece. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Este momento marca o clímax de todo o esforço de construção e consagração do tabernáculo. A nuvem, símbolo visível da presença de Deus, repousa sobre a tenda, indicando que Deus aceitou o trabalho do povo e agora habitava no meio deles. Não era apenas uma nuvem comum, mas a manifestação da glória divina, algo que inspira reverência e temor santo. Essa nuvem que cobriu o tabernáculo era a mesma que havia guiado os israelitas desde a saída do Egito. Em Êxodo capítulo 13, versículo 21, lemos que o Senhor ia adiante deles numa coluna nuvem durante o dia e numa coluna de fogo à noite. Agora, a mesma presença que liderava o povo se fixa sobre o tabernáculo, simbolizando que Deus estava estabelecendo sua morada entre eles. Esse é um momento de cumprimento das promessas de Deus, que havia dito em Êxodo capítulo 29, versículo 45. Habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. No versículo 35, vemos que Moisés não consegue entrar na tenda da congregação, porque a nuvem repousava sobre ela, e a glória do Senhor a enchia. Esse detalhe é significativo. Moisés, que havia falado face a face com Deus no Monte Sinai, agora não pode entrar no tabernáculo. A glória divina era tão poderosa e avassaladora que nem mesmo ele podia suportar estar ali. Isso nos lembra da santidade de Deus e de quão separados somos dele por causa do pecado. Mais tarde, quando Jesus vem ao mundo, essa barreira é quebrada,
pois ele é Emanuel, Deus conosco, e nos dá acesso direto ao Pai. Nos versículos 36 e 37, o texto explica como a nuvem servia como guia para os israelitas. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os filhos de Israel partiam em suas jornadas. Mas se a nuvem não se levantava, eles não partiam até que ela se movesse. Esse padrão de dependência completa de Deus para a direção é um ensinamento profundo para nós. Os israelitas não se moviam baseados em sua própria vontade, mas apenas quando Deus sinalizava que era o momento certo. Em nossos dias, isso nos desafia a confiar em Deus para guiar nossas vidas. Lembrando de Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Finalmente, no versículo 38, o livro de Êxodo se encerra com a declaração de que a nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo durante o dia e o fogo estava nele durante a noite, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Essa presença contínua de Deus não apenas guiava o povo, mas também servia como um lembrete constante de que ele estava com eles. O fogo e a nuvem demonstravam o cuidado e a proteção divina, mesmo em meio às dificuldades do deserto. Essa manifestação visível da presença de Deus apontava para uma realidade ainda maior. O Espírito Santo que habita em nós e nos guia continuamente, conforme Romanos capítulo 8, versículo 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O tabernáculo e a glória de Deus que o enchia eram sombras daquilo que seria plenamente realizado em Cristo. João capítulo 1, versículo 14 declara: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Assim como Deus habitou no tabernáculo, Ele agora habita em nosso meio e dentro de nós por meio de seu Filho e do Espírito Santo. Essa é a maior demonstração de sua graça e fidelidade. Essa última sessão do capítulo 40 nos lembra da grandeza de Deus, da profundidade de seu cuidado por nós e de seu desejo de habitar com seu povo. A história do tabernáculo não é apenas um relato histórico, mas uma mensagem viva sobre a presença e a proximidade de Deus em nossas vidas. Ele não é um Deus distante, mas um Deus que deseja estar perto, guiar, proteger e nos preencher com sua glória. Hoje, no Bíblia Comentada, viajamos pelo capítulo 40 do livro de Êxodo, uma verdadeira obra-prima da revelação divina sobre a santidade, a obediência e a presença de Deus entre seu povo. O tabernáculo erguido no deserto é mais do que uma simples estrutura. Ele é um retrato profundo da vontade de Deus de habitar entre os homens, de guiar seu povo e de estabelecer um relacionamento baseado em sua santidade e graça. Enquanto explorávamos cada versículo, vimos como cada detalhe, desde a arca do testemunho até o altar de holocaustos, desde a bacia de bronze até o véu que separava o lugar santíssimo, apontava para algo muito maior: o plano perfeito de Deus revelado em Cristo Jesus. Tudo no tabernáculo falava de santidade, sacrifício, provisão e luz, preparando nossos corações para entender que Cristo é o cumprimento de todas essas sombras do Antigo Testamento. Ele é a nossa arca, a presença de Deus entre nós, o nosso altar, o sacrifício perfeito e a nossa luz que ilumina as trevas do mundo. A glória do Senhor enchendo o tabernáculo foi um momento singular, um sinal visível da aprovação divina. A nuvem que repousava sobre a tenda e o fogo que iluminava a noite representavam a constante companhia de Deus. Um lembrete de que Ele estava com o povo em cada jornada, em cada dificuldade. Essa mesma presença que outrora foi manifestada no tabernáculo, agora habita em nós pelo Espírito Santo, nos guiando e nos transformando em templos vivos para a glória de Deus. O que aprendemos aqui é a importância de uma vida de obediência e adoração. Assim como Moisés seguiu todas as instruções de Deus com exatidão, somos chamados a viver conforme sua palavra, não por medo, mas em reverência e amor. A história do tabernáculo nos desafia a confiar em Deus para cada passo de nossa jornada, sabendo que Ele é um Pai fiel que nunca nos abandona. Ao refletirmos sobre Êxodo capítulo 40, somos levados a perguntar: Deus é o centro de nossas vidas. Ele ocupa o lugar de honra em nosso coração, assim como o tabernáculo estava no centro do acampamento de Israel. Este texto nos convida a deixar que a glória de Deus preencha nosso ser, permitindo que Ele nos molde e nos guie, dia após dia, assim como fez com o povo no deserto.
Que ao meditar nessa narrativa, nossos corações sejam movidos a buscar mais da presença de Deus e a viver para a sua glória. Afinal, o mesmo Deus que habitava no tabernáculo e revelou sua glória a Israel está conosco, guiando-nos com sua luz e enchendo nossas vidas com sua paz e poder. Texto e produção Douglas Vieira. Música por Pixabay. Faixa Battle of the Dragons. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.